Fala, internauta da Rádio Craque Neto Euro 17, especialmente para você, torcedor corintiano. Corinthians que vive aí um procedimento de mudança política e a gente vai debater muito sobre esse lado no Esporte Clube Corinthians Paulista. Já faço o convite, seja inscrito no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas notificações. Ao meu lado, sempre ele, meu companheiro Henrique Vigliotti. Tudo bem, Vigliotti? Tudo bem, Jacobucci. Agradecer primeiramente também ao Carlos Teixeira, nosso convidado, para falar um pouquinho mais sobre esse projeto especial da Safiel, né, Jaco? Com certeza. Carlos Teixeira, muito obrigado por atender a Rádio Craque Neto Euro 17 para falar esse projeto de SAF, a Safiel, dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. Boa tarde, obrigado a vocês pela oportunidade, pela visita. Estou à disposição para a gente bater um papo aqui e esclarecer tudo. Henrique Vigliotti, pode iniciar nossa entrevista com o nosso Carlos Teixeira. Perfeito, vamos lá então. Carlos, primeiramente, para falar um pouco sobre a ideia básica do projeto da Safiel, a gente vai entrar nos meandros, mas explica para o torcedor o que é a Safiel de fato e como isso pode ajudar o Corinthians. Legal. A Safiel é um projeto que nós desenhamos, onde o torcedor vai ter a oportunidade de comprar uma parte das propriedades de futebol do Corinthians. Tá? Junto com isso vem o aporte que o Corinthians precisa para se livrar das dívidas e vem uma estrutura nova de governança, porque as propriedades de futebol elas são separadas do clube social e migram para uma entidade jurídica que vai operar de acordo com a lei da SAF. Então é um projeto que devolve o Corinthians pro futebol do Corinthians para o torcedor, que resolve o problema da dívida, que cria governança e profissionalização e que destrava muito o valor do Corinthians e muita competitividade, porque é algo que a gente perdeu muito nos últimos anos. Perfeito. Então, desculpa, Jaco, só para entrar já nesse debate, para explicar, como seria essa governança do futebol? Como que seria esse sistema? Teria um diretor, teria, como é hoje, por exemplo, Fabinho Soldado, que mandaria nas contratações, ou esse comitê, esses sócios, mandariam nas contratações no departamento como um todo? Legal. Essa organização que opera de acordo com a lei da SAF, ela tem um modelo de 3 camadas de gestão. Né? Na primeira camada você tem os donos. Os donos são os torcedores e é também o clube associativo que vai ser sócio nesse projeto. Tá? Então essa camada de proprietários, ela não faz a gestão diretamente, mas ela elege alguns órgãos que ficam na segunda camada, que é a camada que a gente chama de estratégia e governança. Tá? Que órgãos são esses? Conselho de administração, eu vou falar dos principais. Conselho de administração, conselho de fiscalização, conselho cultural, né, que é um conselho para cuidar do patrimônio imaterial do Corinthians, e um comitê de governança. Tá? Esses 4 órgãos, eles cuidam da visão, da estratégia e da fiscalização da terceira camada, que é a camada executiva. Né? Essa camada executiva ela tem um CEO, né? Não seria exatamente, por exemplo, fazer uma analogia com o Fabinho Soldado. O cargo do Fabinho Soldado seria um cargo de um diretor de futebol embaixo do CEO. Tá? Então você tem o CEO e o CEO ele tem liberdade para tocar a operação no dia a dia do futebol e ele tem os diretores dele. Um diretor de futebol, um diretor financeiro, um diretor de marketing, um diretor jurídico e assim sucessivamente. Então, esse modelo de 3 camadas cria uma distinção de papéis. Quem é dono fica no lugar de dono. Quem está na camada de estratégia e governança faz com que a visão de longo prazo e os limites orçamentários que os donos querem para o negócio seja implementada e fiscalizada. E a terceira camada é a camada que executa isso e é fiscalizada por essa camada intermediária. Ficou claro? Até em cima disso, Carlos, ficaria uma questão. Quem elege o CEO seria o associado do Parque São Jorge e também através do fiel torcedor. Não, bom ponto. Vamos lá. Quem elege o CEO é o Conselho de Administração. Tá? Quem elege o Conselho de Administração são os sócios. Nesse caso, os torcedores e o representante do Parque São Jorge.
né? Então, os torcedores eles não vão eleger diretamente o CEO. Eles vão eleger os membros dessa segunda camada, Conselho de Administração e de Fiscalização, e os conselheiros de administração especificamente, eles que têm a missão de selecionar o CEO e de acompanhar o trabalho desse CEO. Tá? Então é assim que funciona. Até dentro desse sentido ainda, a gente daqui a pouco vai entrar mais na parte financeira, de valores, mas ainda nesse tema futebol, que é o que interessa no final para o torcedor de fato, como é que funcionaria? Porque dentro do Santos, por exemplo, do Santos Futebol Clube, tem o conselho de administração, que o conselho ele aprova ou desaprova qualquer decisão do departamento de futebol. Claro, não é uma SAF, é um clube ainda de organização financeira normal, mas então como é que funcionaria isso? Se esse órgão, por exemplo, ele optasse por um profissional que não agradasse aos donos, ou que não agradasse aos torcedores, como que poderia ser montado isso sem que se tornasse algo apático para o torcedor? Tá bom. Boa pergunta. O CEO, uma vez contratado, ele tem total autonomia para executar o trabalho dele, claro, perseguindo as metas que foram dadas para ele e respeitando o orçamento que foi disponibilizado para ele também, tá? Então, cabe ao Conselho de Administração contratar e fiscalizar o CEO, tá? O Conselho de Administração, ele representa os interesses dos sócios, tá? Quem ocupa o Conselho de Administração são pessoas absolutamente qualificadas, experientes, como acontece em qualquer grande empresa, e é um órgão que fica blindado de questões políticas, tá? Profissionalização 100%. Né? Então, quem tem autonomia para demitir o CEO é o Conselho de Administração. Não, perfeito. E aí, o conselho seria uma remuneração por parte do Corinthians ou trabalhariam como é feito no social? Não. Os conselhos, principalmente os conselheiros que são independentes, eles são remunerados, tá? E os conselheiros independentes, eles formam maioria dentro do colegiado. E é isso que é legal, né? Porque você tem uma remuneração e dá para cobrar certamente toda essa parte diretiva do projeto. Pigliotti? Agora vamos entrar então na parte financeira do jogo, que é muito importante, na parte da SAFiel de fato. Porque hoje o Corinthians vive uma das maiores crises financeiras de sua história, ultrapassando 2,5 bilhões de dívida. E todo mundo fala que a situação é calamitosa, que a situação é muito ruim, que é impagável, mas na visão do projeto da SAFiel, que você estava até comentando aqui nos bastidores com a gente, é uma situação que não é tão impagável assim como se propaga, né? Ela é impagável dentro do modelo atual. O modelo atual ele tem muitos problemas, além da dívida ser pesadíssima. A própria operação, quer dizer, aquilo que o Corinthians gera de receita hoje, né, já não faz frente ao pagamento da dívida. Até para dar um exemplo um pouco mais cotidiano para o torcedor aqui da Rádio Craque Neto, você imagina que... aqui eu vou dar um exemplo que guarda as mesmas proporções, tá? Então você imagina que o seu salário é de R$ 8.500 e você tem uma dívida no cartão de crédito de R$ 250 mil. Tá? Essa é a proporção entre o que o Corinthians fatura e a dívida. E para você, com essa renda de R$ 8.500, só pagar o mínimo do cartão, você já começa o mês com R$ 2.600 a menos. Então, é impossível você conseguir fazer frente para essa dívida com o que você arrecada trabalhando. É importante deixar claro que eu nem estou tocando em outros aspectos que são também importantes, do tipo, eu precisaria ter um alinhamento político muito grande dentro dessa família que ganha R$ 8.500 para todo mundo concordar. Olha, nós vamos apertar o cinto, nós não vamos mais dar festa, nós não vamos mais trocar de carro, nós não vamos comprar aquele tênis, trocar o iPhone dos filhos, porque a gente precisa pagar essa dívida. Então, essa é uma outra questão que também dificulta demais o Corinthians sair dessa situação, porque o Corinthians precisaria de uma consistência de anos e anos, talvez mais de 10 anos, com muita disciplina para sair da dívida, tá?
Então, sim, o Corinthians dificilmente, eu diria que praticamente não sai mais da dívida de forma orgânica. O Corinthians precisa de uma injeção de capital externo. Tá? Então, o que o nosso projeto traz é essa injeção em troca da propriedade do futebol. Então, não é um projeto onde o torcedor doa, muito pelo contrário, é um projeto onde o torcedor compra a propriedade, um pedaço da propriedade do futebol, que, para usar aqui o craque Neto, diga-se de passagem, vai valorizar muito com boa gestão, vai valorizar bastante. O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thomaz Júnior, conversa com as organizadas para uma reformulação estatutária dentro do clube. O senhor acredita que o projeto da Safiel pode ser um projeto a curto prazo, a longo prazo? Há quanto tempo o Corinthians, se tiver essa ideia, pode colocar em prática dentro do social? Olha, de um ponto de vista bem prático, é uma solução que pode ser implementada em questão de meses. Tá? Basta que a gente tenha unidade política ao redor do projeto. Então, são necessários alguns meses para que o processo de contratos, de captação corra, tá? Mas é algo que, digamos, daria para fazer dentro de uma janela de 6 meses, tranquilamente. E até abordando um pouco esse tema, dentro da base política do Parque São Jorge, que atualmente figura, que teria que aprovar todas as mudanças, já há um trânsito da Safiel, já há essa conversa. Como que está a aceitação ali com quem você pôde ter contato e apresentar o projeto de fato dentro do Parque São Jorge? Uhum. Bom, a gente tem mantido contatos com pessoas que são conselheiros do Corinthians, né? Explicando o que é o projeto, esclarecendo. Uma das coisas que nós fizemos, estamos fazendo, na verdade, né? Além de entregar o projeto técnico, nós estamos empenhando bastante esforço em comunicação. Então, o ouvinte aqui, o internauta da Rádio Craque Neto, pode esperar do nosso movimento uma série de vídeos, de materiais de perguntas e respostas, detalhando como é que esse projeto funciona. E esse detalhamento vai deixar muito claro para o sócio do Parque São Jorge que o projeto não é bom apenas para o futebol, o projeto é muito bom para o Parque São Jorge, para o associado do Parque São Jorge, né? Porque é um projeto que resolve o problema da dívida, que é um peso brutal hoje para o clube social, preserva a autonomia do clube social, quer dizer, esse modelo aqui não cria nenhuma ingerência sobre o clube social segue de forma autônoma, né? E está previsto no nosso projeto o respaldo para que o clube social consiga se viabilizar financeiramente também. Então, nós acreditamos, nós sabemos que a situação política do Corinthians é muito ruim, muito confusa, né? Nós temos aí confirmação de impeachment, eleição de novo presidente, mandato tampão. Só que ao mesmo tempo que a gente tem um quadro político tão complicado, a gente tem também a necessidade de discutir uma saída com o Parque São Jorge. E principalmente para o nosso torcedor também, que está esperando demais isso, né? Então, é muito claro que o projeto da Safiel é extremamente interessante também para o Parque São Jorge, porque resgata a viabilidade do clube social e faz com que ele siga a sua vida em paz e possa se dedicar também à vocação de esportes olímpicos, poliesportivos, que sempre foi uma tradição muito grande no Corinthians e que ultimamente tem perdido espaço muito por conta de toda essa crise do futebol também. Até perguntei recentemente para alguns conselheiros e associados no Parque São Jorge, porque no momento a única saída é desvincular o futebol com o social. Mas é bom que o senhor pontuou em relação à SAF, porque não vai desvincular. Terá creio, um investimento também no social para ter uma saúde financeira, o sócio a parte social, né? Que é um clube centenário Corinthians. Exatamente. Quando nós pensamos o projeto, nós pensamos em todos os interessados, né? E se a gente deixar algum interessado de fora aqui, o projeto não para em pé. Então, sim, o projeto é muito bom para o clube social.
Vinícius Cascone, recentemente dirigente do Corinthians, participou da gestão do Augusto Melo, tem um projeto semelhante. Chegou a conversar diretamente com o Cascone para ganhar força, realmente, juntar os dois projetos, ganhar força e colocar em prática? Houve uma conversa ou não? A gente conhece o projeto do Cascone, eu já tive a oportunidade de trocar algumas mensagens com ele. Então, em primeiro lugar, a gente tem muito respeito pela iniciativa dele, porque eu acho que o Cascone iniciou uma agenda de discussão lá dentro do clube, do tipo, olha, gente, existe um problema muito sério aqui que a gente precisa resolver, né? Então, pelo menos eu, Carlos, não tinha visto ninguém ainda ter coragem de lá de dentro levantar essa questão, em vez de empurrar ela para debaixo do tapete, né? O projeto da Safiel, ele tem uma diferença muito fundamental com relação ao projeto do Cascone, que é a governança independente do futebol, né? A gente sabe que talvez o principal problema, o problema raiz, né, que fez com que o Corinthians chegasse até aqui foi o problema da governança. Então, o nosso projeto, ele cria uma governança independente do Parque São Jorge. Apesar do Parque São Jorge poder continuar como sócio também do futebol junto com os torcedores, mas ele não vai decidir de forma soberana mais sobre a gestão, porque passa a ser uma gestão profissional. Então, eu acho que o que tem de muito, vamos dizer assim, de maior similaridade entre os nossos projetos é o fato de incluir o torcedor como parte integrante do futebol, né? Com poder de voto e, de fato, dono do Corinthians. Tá? Entretanto, dentro do projeto Safiel, o torcedor ele não tem apenas o direito de votar. Além de ter o direito de votar, ele vai poder participar da valorização do Corinthians também. Porque não é uma doação aqui ou uma taxa que ele paga para votar. Ele vai ser dono de um pedacinho do futebol, de acordo com aquilo que ele puder. A gente sabe que tem corintianos que podem menos, tem corintianos que podem mais, então existem cotas para todos os bolsos, né? Mas o torcedor corintiano, além de votar, ele vai participar da valorização do futebol também. Ele vai ser dono e vai ganhar com a valorização do Corinthians. E até aproveitando, você falou que tem para todos os bolsos. Uhum. Qual seria o investimento médio que aquele torcedor, por exemplo, vá no setor norte da Neoquímica Arena, ou aquele torcedor que não consegue ir ao estádio, mas que acompanha o time de outros estados, de outros países? Qual seria o valor mínimo de investimento? Em qual base que o projeto da Safiel trabalha para esse torcedor poder realmente estar participando ali de dentro do clube? Tá legal. Eu vou até abrir um parênteses antes da gente falar do valor das cotas para o torcedor. Eu acho que é um bom momento também para a gente dizer que a gente tem dois tipos de investidores no projeto. Um é o torcedor corintiano, e vai ser o único investidor que vai poder votar. E o outro é o que a gente chama de investidor institucional. São empresas que normalmente fazem investimentos em operações desse tipo, e eles vão entrar também no modelo. Entretanto, eles não vão ter poder de voto. Tá? Eles ficam numa categoria à parte, eles vão participar da valorização, mas não vão ter voz na gestão e não vão poder votar. Com isso, a gente aumenta demais o nosso potencial de arrecadação. Tá? Bom, cotas para torcedores. A nossa cota mais cara é uma cota de 10 milhões de reais. Tá? Um dos medos que os torcedores têm mas quem comprar uma cota de 10 milhões de reais vai mandar muito? Não, não vai mandar muito, porque quem tiver uma cota de 10 milhões de reais vai ter aproximadamente 0,04% do capital da Safiel, né? Então, com 0,04 não dá para você fazer muita coisa, tá? E lá embaixo, nas cotas mais baratas, a gente começa com uma cota que é especial, ela é só para torcedores que têm associação regular com torcida organizada. Tá? Essa é uma cota que vai custar apenas R$50. Tá? E é importante também dizer que, lembra que eu falei lá do Conselho de Administração e o Conselho de Fiscalização?
O Conselho de Fiscalização ele tem membros também que fiscalizam a gestão, tá? A cota, os cotistas, torcedores organizados, eles vão poder ter um dos 7 conselheiros indicados por eles diretamente. Eles vão poder votar em todos, mas um dos 7 são votados exclusivamente por eles. Tá? Então, a partir de R$50 para o torcedor organizado, depois a gente tem uma cota que também é super popular, que hoje ela está precificada a R$200. Eu digo hoje porque pode ser que a hora que o projeto sair seja um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é em torno de R$200, que também é bastante acessível. Aí depois as cotas começam a ter valor de R$2.500, R$5.000, R$25.000, R$100.000, R$500.000 e até chegar a 10 milhões, tá? Então, essas cotas que, vamos dizer assim, que estão nesse patamar acima de R$200, já é um torcedor corintiano que também, além de votar, ele quer participar da valorização. Ele já está de olho em, eu aposto muito que o Corinthians bem administrado vai valer muito mais do que ele vale hoje, e vai mesmo, né? Então, eu também quero colocar uma parte da minha poupança, eu também quero colocar lá dentro das minhas economias, eu quero colocar uma parte dentro da Safiel, em algum momento, poder participar da valorização dessa cota. E antes de passar a bola para o Rafael, só para complementar, o que protege o Corinthians e o projeto Safiel de, por exemplo, um torcedor corintiano que tenha bastante dinheiro, por exemplo, comprar, vamos supor, um cenário hipotético, claro, comprar 80%, 90% das cotas e ele mesmo querer ser o mandatário do clube. O que impede, qual é o limite que o torcedor teria para evitar esse tipo de problema, que aí viraria uma SAF de fato tradicional? É muito boa a sua pergunta e muito simples de responder. Não é possível para ninguém comprar mais do que 1,8% do capital. Tá? Então, se alguém quiser comprar aquela cota de 10 milhões e quiser comprar mais do que uma, ele só pode comprar 4. Tá? Com 4, ele vai chegar no máximo a 1,8%. Eu falei 0,04, mas é 0,4%. Tá? 0,4 alguma coisa para quem compra uma cota de 10 milhões. Ele só vai poder comprar no máximo 4, e também são poucas cotas de 10 milhões que a gente tem. E com isso ele chegaria no máximo a 1,8%. Quer dizer, é impossível alguém ter controle com 1,8%. Perfeito. E como fazer a torcida ter o entendimento, Carlos, para abraçar o projeto e adquirir as cotas? Muito boa pergunta. A gente vive no meio de tanta turbulência dentro do Corinthians que agora a gente precisa criar essa agenda com o torcedor corintiano, né? Quando a gente apareceu com o projeto, há aproximadamente 50 dias atrás, nós tivemos uma receptividade muito boa da torcida, mas agora acho que o momento é outro. O momento é da gente ampliar a comunicação, como eu disse agora há pouco. E eu acho que o torcedor corintiano ele já se deu conta que o Corinthians como está aí, esse Corinthians como está aí, ele é inviável. Ele não se auto-recupera mais, né? O torcedor ele precisa fazer uma escolha. Ele precisa decidir se ele quer uma SAF que seja da torcida ou se ele vai esperar alguém lá do Parque São Jorge aparecer com uma SAF de dono, né? Eu, como corintiano, eu não sei a opinião de vocês, mas eu como corintiano, eu seria uma tragédia para mim, talvez tão grande quanto a atual, o Corinthians ser comprado por um dono, né? Ter alguém ali mandando de fato, e o torcedor mais uma vez ficar de fora. Então eu tenho certeza absoluta que o torcedor corintiano que entender e tirar suas dúvidas, e de novo, volto a dizer que a gente tem uma agenda muito intensa de comunicação com o torcedor e com os associados do Parque São Jorge daqui para frente também, a partir de agosto, tá? Esse torcedor ele vai aderir em massa e ele vai querer ser um dos cotistas e no limite, nós queremos, se tiver algum investidor aí, fala-se muito, por exemplo, do Ronaldo, que eu nem sei se é verdade, mas se tiver um Ronaldo querendo comprar o Corinthians,
nós vamos colocar nossa proposta ao lado também e vamos nos posicionar como um concorrente, né? E vamos ver quem leva. E até entrando nesse sentido, né, mais na parte, voltando a ela, a administrativa do futebol e de todos os locais do clube, recentemente o Corinthians teve um CEO, foi apresentado como CEO, que foi o Fred Luz. Só que foi vendida uma ideia como CEO, mas pelo que a gente tem de informação e depois tornou público através das próprias entrevistas do Fred Luz, era um CEO que não tinha autonomia para ser um CEO de fato. O que protege esse modo de administrar essa nova Safiel, vamos colocar assim, caso ela seja implementada no Corinthians? O que protege esse CEO e o que gera toda essa confiança a partir desse profissional? Uma ótima pergunta. O que está no coração, a diferença dos dois modelos é que o Corinthians hoje ele opera num modelo associativo, né? O modelo associativo é um modelo que, no caso do Corinthians, está aí desde 1910. Ele está muito defasado. Hoje o Corinthians é uma empresa que fatura mais de 1 bilhão por ano. E o caso específico do Fred Luz que você citou, isso dito por ele, ele entrou dentro do ambiente onde a cultura era a cultura do clube associativo, não é uma cultura de uma empresa. Então, dentro desse modelo associativo, você precisa atender uma agenda política muito intensa. Quando você está no ambiente de uma empresa profissional, o ambiente é totalmente meritório e é um ambiente baseado em resultados, tá? Então, o dinheiro tem dono, né? O dinheiro é dos investidores, dos torcedores nesse caso. Então, é impossível você ter um confisco político, um loteamento político dentro de um ambiente empresarial, porque é uma outra cultura, entende? É como nós estamos acostumados. Quer dizer, você vai trabalhar numa empresa, se você não chegar no horário, você vai ter problemas. Se você não entregar as metas para o seu chefe, você vai ter problemas. Então, o coração da distinção entre os dois modelos é muito claro. Um é profissional, o outro é amador, associativo. Carlos, até entrando nesse sentido, você falou um pouco sobre, ele só pode comprar 1,8% no máximo, que seriam as 4 cotas de 10 milhões de reais. Como é que funcionaria, por exemplo, se ele pode comprar em nome da filha, do filho, da esposa, enfim, como é que funcionaria essa questão para evitar também esse tipo de compra de mais de 4 cotas? Bom, isso é impossível, porque quando você faz um investimento de 10 milhões de reais em qualquer empresa, em qualquer ação, você precisa seguir regras do Banco Central. Então, você precisa comprovar que aquele dinheiro é seu, né? Então, é impossível alguém colocar uma cota no nome de um laranja, por exemplo, porque esse laranja teria que ter patrimônio comprovado, teria que ser checado, e isso é impossível, tá? E aproveitar que você fez essa pergunta, existem algumas outras questões aqui que fazem parte também da qualificação para a pessoa poder comprar uma cota, né? Então, por exemplo, essa pessoa que vai comprar a cota de 10 milhões, né, ela pode comprar no máximo 4 no CPF dela, ela tem que ser uma pessoa física com CPF regular, ela tem que estar qualificada nos termos da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários que regulamenta investimentos no Brasil, ela tem que estar qualificada como investidor profissional. Ela teria que contratar o nosso fiel torcedor por 4 ou 5 anos, ainda não está definido se vai ser 4 ou 5. Ela tem que ter comprovação de origem lícita dos recursos, tá? Ela tem que apresentar certidão de antecedentes criminais, ela tem que se declarar como investidor idôneo, ela não pode estar em nenhuma lista restritiva, e ela assina também uma cláusula de exclusão, quer dizer, se ela mentir sobre qualquer um desses pontos, a própria SAF pode excluir ela da sociedade, tá? Além disso, todos os investidores eles não podem ter atuado profissionalmente em clubes rivais, não podem ter atuado em empresas organizadoras de eventos esportivos, não pode participar direto ou indiretamente de qualquer outra SAF, ou qualquer outra associação desportiva que participe na mesma competição, ou ter qualquer vínculo com agente ou intermediação de atleta
Inclusive, essa condição ela é extensiva a parentes de primeiro grau, tá? Além disso, ela não pode ter nenhuma sanção impeditiva por entidade desportiva, tampouco estarem enquadradas em restrições previstas em algumas leis aqui da SAF. Então, é bastante controlado, tá? E só para emendar uma que veio na mente agora por conta dessa questão que você falou, por exemplo, você falou que tem a parte do investidor institucional. Qual seria, de fato, a vantagem desse investidor institucional? Além da questão que você já citou de valorização das ações, de poder vender, ele poderia, por exemplo, eventualmente se colocar como naming rights do Parque São Jorge Clube Social, da Neoquímica Arena, ações de marca, de botar sua marca no uniforme do clube, coisas desse tipo, para atrair, de fato, uma marca que queira investir no Corinthians? Bom, excelente pergunta. Aliás, o Bayern de Munique funciona assim, né? Você tem 3 empresas que são investidores institucionais, a Adidas, a Allianz e a Audi, né? No nosso modelo aqui, nós não estamos nesse momento do projeto buscando esse tipo de parceria. Isso não significa que a hora que a gente abrir a captação pode chegar algum investidor e dizer, olha, além de comprar cota, eu quero negociar um patrocínio, tá? Então são coisas que podem andar juntas e que mostra mais alinhamento ainda do investidor com o Corinthians. Mas eu acho que é o tipo da coisa que vai vir a partir do momento que a gente resgata a credibilidade e o profissionalismo da gestão. Carlos, para a gente fechar e já agradecendo, né, a sua explanação em relação ao projeto, né, explicando para o torcedor corintiano, quem quiser acompanhar mais de perto, nas redes sociais, alguma página, site. Nós temos ainda o mesmo Instagram do nosso lançamento, que é o @safiel1910, tá? Nós temos também o site, que é o www.safiel.com.br. Então, eu vou pedir para os torcedores ficarem ligados nesses canais, mas vou deixar aqui muito claro que a partir de agosto, segunda semana de agosto no máximo, nós vamos ter uma riqueza de materiais muito maior do que a gente tem hoje, tá? Então, o torcedor pode já ir nos seguindo e ficar ligado. Espero que a gente possa bater outros papos com a Rádio Craque Neto também, porque vem muita novidade aí pela frente. Perfeito. Obrigado, Carlos. Obrigado, Henrique Vigliotti. Falando sobre a Safiel, um projeto, uma ideia política nova no Parque São Jorge. E o torcedor corintiano espera mudança na vida do clube. Rádio Craque Neto, Euro 17, essa dá de goleada.